Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Foi exatamente através desse versículo que o Senhor falou comigo, quando eu perguntei ao Senhor se eu poderia continuar namorando com a menina e servir a Ele. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Yasmin, esse é o primeiro vídeo do canal e eu vim aqui contar o meu testemunho. Então, irmãos, quando eu tinha 14 anos, eu acabei conhecendo a menina na escola e acabei me envolvendo com ela, apesar de nunca ter tido antes nenhuma outra experiência ou atração alguma por menina. Ali acabou me despertando, né? Eu era da igreja, cresci praticamente na igreja, mas acabei me afastando dos caminhos do Senhor, e o fato de eu não ter tido antes uma experiência com o Senhor, nem tampouco conhecê-lo, mas apenas ir para a igreja de rotina, costume, eu não criei raízes, não tinha raízes firmes no Senhor. Então, consequentemente, foi fácil ali me desviar do caminho, né? Então, quando eu entrei ali na escola, acabei me envolvendo com ela. E me lembro que a princípio, né, eu a tinha como amiga, mas depois, como a palavra de Deus diz, né, um abismo chama o outro, porque ali naquela amizade, entre aspas, né, foi abrindo brechas. Então, acabei me envolvendo com ela de forma errada, né? Me relacionando com ela de forma errada. E me lembro que a princípio eu resisti, mas ali foi algo de fato que já foi sendo gerado uma atração. E eu me lembro da primeira vez, né, que eu beijei ela, né? Da primeira vez que acabou acontecendo isso, né? Eu me lembro que eu senti o Espírito Santo se entristecendo. Eu senti naquele mesmo momento um nojo, uma rejeição. E daí pra frente eu comecei a me envolver cada vez mais com essa menina. Ela já era aberta com a sexualidade dela, mas ainda a família dela não sabia, nem tampouco a minha, né? A minha família é uma família conservadora, cristã, a gente cresceu assim na igreja. E isso seria uma coisa assim inimaginável, né? Então, daí pra frente, eu comecei a querer esconder, né? Tava me envolvendo com ela, mas queria me esconder, porque eu mesma tinha vergonha, né, disso, porque no meu íntimo eu sabia que aquilo era errado, tanto pelo ensinamento, né, que eu cresci entendendo como isso, como também porque o Espírito Santo sempre me constrangia. O Espírito Santo sempre gerava em mim esse temor. Então, muito do meu ser, além do que as pessoas falavam, eu sabia que aquilo ali que eu estava fazendo era errado. Eu estava saindo ali, né, da pré-adolescência para a adolescência, então tudo aquilo foi uma grande crise de identidade, gerou muita crise de identidade em mim, porque eu não entendia, era algo novo para mim, eu não fazia ideia do que eu estava ali vivendo, do que eu estava fazendo, né? Eu só estava seguindo a minha vontade, os meus prazeres, mas sem entender, mas sem ter percepção. Então acabou que nessa crise de identidade, né, eu ficava tanto com ela como com meninos e estava nessa vida de imoralidade sexual, né? Porque a imoralidade não é só sobre a homossexualidade, o pecado não é sobre só a homossexualidade, mas o pecado é a imoralidade sexual, né? De um relacionamento, de intimidade com alguém que a gente não tem uma aliança, que é com alguém que a gente não tem um compromisso, né? E um compromisso sobre a vontade de Deus, né? Debaixo da vontade de Deus. Mas acaba que chegou um momento que a minha família descobriu, através da mãe dela, né? A mãe dela descobriu e ligou para minha mãe. E foi toda uma tribulação, uma contenda e algo assim que me abalou bastante, né? Por eu ser jovem, pelo fato dos meus pais, por mais que teve sabedoria em uma parte, em outra parte não teve. Acredito que também pela falta de imaturidade, né? Até mesmo a respeito do assunto. Então, para mim ali foi algo que abalou de fato na minha adolescência. E eu acabei, né, com o tempo me afastando dessa menina, mas as sequelas ficam, né? Porque foi com ela que
eu comecei a ter essa atração por mulheres. E conforme eu fui me afastando dessa menina, acabei querendo me envolver, né, com outra menina, mas ali foi algo muito raso, que eu acabei me envolvendo, mas me afastando bastante rápido, pelo fato de Cristo ali já estar resgatando meu coração. Me lembro de um dia que estava voltando para a escola e de longe eu vi o céu com muito relâmpago e todo mundo na rua dizendo que Jesus ia voltar. Apesar de eu ter ouvido essa frase por toda a minha infância, ali eu vi com os meus olhos que o dia do Senhor iria chegar, que o Senhor iria voltar. E para onde eu iria? Eu sabia que eu estava distante do Senhor. Eu sabia na minha alma, além de qualquer outra pessoa falar, eu sabia na minha alma que ali eu estava caminhando no erro, que ali eu estava caminhando para a morte, morte eterna, que ali eu estava em pecado. E ali teve temor no meu coração. O Senhor gerou temor no meu coração. E desde esse dia para cá eu comecei a me afastar dessa outra menina também e a começar a viver mais reservada, cheia de crises de identidade, cheia de depressão, cheia de ansiedade. Eu era ali uma jovem com questionamentos. Era uma jovem que sentia vazio, mesmo estando ali me relacionando com esses meninos. E com meninos eu me sentia vazia. Eu me sentia sem propósito, caminhando, vivendo sem propósito. Mas com o tempo o Senhor foi atraindo meu coração e me resgatando, me trazendo de fato, pessoalmente para perto dele. Então, num certo dia que eu estava no meu quarto, nesse quarto que estou, que o Senhor falou comigo, quando eu estava em uma profunda crise de identidade, em depressão, sem sentido e propósito para a vida. Foi aí que eu fiz uma pergunta ao Senhor, se eu poderia continuar com essa menina, a menina que eu tinha começado a namorar, e se eu podia servir ao Senhor. E o Senhor me falou exatamente esse versículo que eu citei no começo do vídeo. Quando eu abri a palavra do Senhor, estava lá escrito, Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezar ao outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Esse versículo aqui está relacionado ao dinheiro, mas esse versículo ali foi certeiro ao meu coração quando eu li. Não houve dúvidas quando eu li esse versículo. O Senhor falou claramente quem eu deveria amar. Ali toda a minha afeição e paixão estava naquela menina, mas o Senhor ali falou comigo de forma certeira ao meu coração quem eu deveria servir, quem eu deveria amar. E ali eu escolhi amar o Senhor. Eu me lembro que naquele momento não houve uma tristeza pelo não do Senhor, mas houve alegria no meu coração pelo fato de eu ter ouvido a voz do Senhor de forma íntima e pessoal pela primeira vez. Isso foi apenas um pequeno resumo de tudo que eu vivi. Eu daqui pra frente irei fazer um vídeo maior contando os detalhes, mas eu posso falar como alguém que tem propriedade, como alguém que viveu e não como alguém que aprendeu numa sala de aula ou por opiniões alheias. Eu, de fato, vivi isso e sei que a homossexualidade é uma escolha. Eu sei que a homossexualidade também não é uma doença, mas sim um sofrimento. Porque eu me lembro todas as vezes que eu chorei nesse quarto pedindo para que o Senhor tirasse o sentimento que eu tinha por aquela menina. E por muitas vezes eu achei que era impossível, por isso que eu digo que é uma escolha. Mas ali eu perseverei e continuei orando, e o Senhor tirou o sentimento. E o Senhor ouviu a minha oração e de fato tirou o sentimento que eu tinha pelaquela menina. E ela ainda continuava a me procurar, então eu comecei a orar também para que o Senhor tirasse o sentimento que ela tinha por mim. E o Senhor fez, e com o tempo o Senhor me mostrou que aquilo que Ele tinha feito era uma obra perfeita. O Senhor me deu a oportunidade de eu reencontrar com ela de novo. E ao passar por ela, o Senhor falou ao meu coração, dizendo que o Senhor iria me fazer passar por lugares que eu já tinha passado, para que eu visse que eu já tinha superado aquilo. E ali eu vi a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Eu vi que ali o Senhor nos ouve.
Eu vi ali a vontade de Deus. Mas de fato o processo foi doloroso. E é por isso que eu digo que a homossexualidade é um sofrimento, né? Porque ali eu estava lutando contra a minha carne, contra os meus prazeres, contra a vontade da minha natureza pecaminosa. E ali estava em guerra, com o espírito contra a carne contra o espírito. Mas ali eu fiz uma decisão, e eu escolhi viver debaixo dessa decisão. Eu escolhi viver a vontade de Deus. Só quem sabe quem passou por esse processo, né, de libertação, pois eu creio que é necessária libertação, assim como alguém que está preso no alcoolismo, nas drogas, assim como alguém que está preso na imoralidade sexual, no adultério, numa vida de prostituição, de promiscuidade, alguém que está preso na pornografia, alguém que está preso em vícios de jogos. Eu creio que é necessário libertação, e eu creio que isso é uma escolha. Eu creio que temos uma escolha, tanto a escolha de viver na homossexualidade, como a escolha de não viver na homossexualidade. Porque uma vez que não temos escolha, ou usamos o argumento que já nascemos assim, então somos escravos dos nossos prazeres. E outra vez, se você usa o argumento de que se servimos a Deus, somos escravos de Deus, então ou somos escravos dos nossos prazeres ou de Deus. Então temos a escolha de ser o escravo dos nossos prazeres, o escravo de Deus. E eu escolhi servir ao Senhor. E em Cristo encontrei a fonte de todo amor, toda compreensão e paciência. O Senhor foi paciente, misericordioso comigo. O Senhor sentiu as minhas dores. O Senhor me tratou com cuidado. O Senhor me tratou com tamanha graça. O Senhor me ajudou em momentos que eu não tinha motivo mais para continuar. O Senhor esteve ali, me estendeu a mão. O Senhor disse que me perdoava, e me perdoava, e me perdoava. O Senhor me amou quando todos me deixaram. O Senhor me amou quando ninguém ali me compreendia. O Senhor me amou como eu jamais senti o amor, o prazer na homossexualidade. Ali no Senhor eu encontrei de fato a fonte da vida, o propósito de vida e de fato o amor. O amor não é uma bandeira. O amor não está ligado ao prazer carnal. O amor está na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor revelado de Deus, o amor do qual Ele se entrega. Ele entrega o seu próprio Filho para que tenhamos vida. E aí está o amor. Acredite, Deus te conhece e te entende mais do que ninguém. Deus conhece as tuas faltas, o teu vazio. Deus conhece a tua infância. Deus conhece a rejeição que você passou. Deus conhece que quando você precisou, ninguém esteve ali do seu lado. Quer seja família, amigos, ou até mesmo as pessoas que você se relacionou. Mas Deus esteve ali com você. E Deus não te rejeita. Deus não te lança fora. Deus não te olha como o pior pecador do mundo. Deus não te vê assim. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de nos purificar de toda injustiça. E essa mensagem, essa palavra, não é para os homossexuais só, é para todos os pecadores que queiram se arrepender, para que eles saibam que no Senhor Jesus encontrarão perdão. Talvez essa seja a sua história, talvez você seja esse jovem ou essa jovem que está vivendo a homossexualidade ou há muito tempo ou recentemente e vive vazio, sem propósito, com crise de identidade, ou talvez alguém que você conheça, né, que possa estar na homossexualidade, você não sabe como aconselhar, você não sabe o que fazer, seja um filho, uma filha, um sobrinho ou algum parente ou algum amigo. Saiba que se Jesus me resgatou, pode resgatar essa pessoa também. Se Jesus me perdoou, há perdão para essa pessoa também. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, versículo 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. No versículo anterior a esse, no versículo 26 diz: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza.
Aqui nesses versículos está falando sobre a homossexualidade, sobre deixar a natureza que Deus criou para cometer imoralidade sexual. Mas aqui não fala somente sobre a homossexualidade. No versículo 29, 30 e 31 vai falar uma lista de pecados. Alguns são a malícia, a avareza, a maldade, a inveja, o homicídio, a contenda, o engano, a murmuração, a injustiça, a soberba, a desobediência, a infidelidade, e vai falar sobre muitas outras coisas. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos esses pecados diante de Deus são abomináveis, todos eles, não há diferença, mas o chamado do Senhor para todos é igual, é único, é arrepender-vos. Gostaria de compartilhar um pouco com vocês de um texto que fiz lá no Instagram, quando compartilhei meu testemunho. Uma das coisas que vai acontecer no fim é o engano e a injustiça para aqueles que estão andando por caminho de perdição, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Assim como há o amor da verdade para a salvação, há também o amor da mentira para a perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11 diz: E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Meus amados irmãos, acreditem, Jesus não quer ninguém por obrigação. Jesus não quer que você o siga obrigadamente por medo do inferno, ou até mesmo para não ser julgado pelas outras pessoas. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24 vai dizer: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Aqui é um convite, se alguém quiser, não é se alguém tiver medo, me siga. Não é me siga obrigatoriamente, é se alguém quiser vir. Aqui é um convite. O reino dos céus é um reino ao qual o Senhor não quer ninguém obrigado e não é de todo jeito. E se pode entrar nele também. É um convite a qual devemos abraçar e receber com todo amor, tendo em consciência o privilégio que recebemos. Em Lucas 9, versículo 25 também vai dizer: Porque o que aproveita ao homem granjear o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? O que adianta, meus amados irmãos? O que adianta você querer ganhar o mundo inteiro, querer seguir os seus prazeres, querer seguir os seus sentimentos, aquilo que você sente? O que adianta você escolher o mundo, amar o mundo? E no final de tudo, onde você vai estar? No final de tudo, o que é que vai ter realmente de lucro nisto? Os prazeres passam, a palavra de Deus permanece para sempre. Escolha hoje viver através da palavra de Deus. Escolha hoje seguir os caminhos do Senhor Jesus. O mundo passe, sua concupiscência passa, os seus prazeres passam, as suas vontades, seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. O Evangelho de Jesus é a boa notícia da salvação, do Deus vivo que nos amou, desde a fundação do mundo, e no tempo perfeito enviou seu Filho amado para nos resgatar das cadeias do pecado e nos arrancar da mão do maligno, nos dando a oportunidade novamente de livre acesso até a Ele, através de Jesus Cristo, e ter a vida eterna. Marcos capítulo 1, versículo 15 vai dizer: E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a boa notícia da salvação. E estou anunciando como quem sai pelas ruas e bairros da cidade, trazendo os pobres, aleijados, mancos, os cegos, e outra vez como quem sai pelos caminhos e atalhos, anunciando essa boa notícia como quem diz: venham, o Senhor os quer, Ele faz questão que vocês venham para a sua ceia, que vocês sejam os convidados da sua grande ceia. Não importa se é os pobres, aleijados, mancos, cegos, os adúlteros, ladrões, os mentirosos, homossexuais, os alcoólatras, rejeitados pela sociedade, o namorado que trai a namorada, o pai que abandonou os seus filhos, ou o filho que dá trabalho para os seus pais por estar nas drogas, aquele que persegue os cristãos, a igreja de Cristo, ou como o próprio Cristo fala, aquele que nos persegue, os fumantes, os ateus, as prostitutas, os idólatras, o filho pródigo que deixou o pai para viver seus prazeres, a ovelha perdida que se perdeu do seu pastor. E foi assim que eu também fui convidada, cega sem enxergar a verdade, como surda, que por um tempo não quis ouvir a verdade que me libertou. A pior das pecadoras, posso por assim dizer, fui alguém que se encaixou no convite que diz, e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
Mateus capítulo 3, versículo 2. E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 31 a 32. Alguém cujo pecado adoeceu a alma, alguém que não era justa, digna, boa o bastante para ser salva, que necessitava se arrepender para uma nova vida transformada. E pela graça de Deus, Jesus me justificou, me tornou justo e me perdoou. Não porque eu mereço, mas sim por aceitar e receber o seu sacrifício na cruz que me salva. De pecadora para filha, pela maravilhosa graça de Jesus, que nos dá a oportunidade de se arrepender. Foi assim que no palácio me achei. E grande é o fato imensurável que, sendo Deus a majestade, graciosa e misericórdia no nível tal, que gente assim, gente como eu, fui convidada e pela graça entrei nesse grandioso reino. Nunca o paladar oxidado pelo pecado jamais poderia descrever o sabor do verdadeiro amor, santidade e comunhão com o próprio Deus. A ceia está pronta e ainda há lugar. Ainda há lugar nesse grande banquete para você, ainda há um lugar na mesa. Lucas capítulo 19, 10 vai dizer: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E você ouve a voz do Senhor te convidando, mas não tem forças para voltar para Ele, ou não sabe nem por onde começar. A palavra de Deus nos ajuda, a palavra de Deus deixa de forma clara como acessar esse convite. Romanos capítulo 10, versículo 9 vai dizer: Se confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é pelos nossos esforços humanos, mas é por aceitarmos essa tão maravilhosa graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é por a gente ser bom, ou menos pecador, ou estar na lista de um pecado menos pior, até porque para Deus todo pecado é pecado. E o convite que Ele faz para um, faz para todos. Arrependei-vos, negue-se a si mesmo. E esse convite não é um convite de peso ou de obrigação, é um convite de amor, nos convidando para o seu reino, nos convidando para a vida eterna, nos convidando para experimentar o verdadeiro amor. E eu posso confirmar que este amor é verdadeiro, pois dele experimentei e provei. E se você é aquela pessoa que está no pecado da homossexualidade e deseja sair, mas não sabe nem por onde começar ou não tem forças, a palavra de Deus nos ajuda. Em Romanos capítulo 8, versículo 13 diz: Porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E em Romanos 8, 26 vai dizer: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas, e todas as vezes que a gente mortificar a obra do corpo, todas as vezes que a gente negar a nossa vontade, a gente vai começando a ganhar mais força, a gente vai começar a viver e a viver pelo Espírito de Deus. Deus não nos abandona, seu amor é fiel, seu amor é firme, Ele é paciente conosco, esperando que a gente corresponda ao seu amor. Em Romanos capítulo 9, versículo 35 ao 39 vai falar: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 4 a 7 diz: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros gostosos, e então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. As 15 também vai contar a parábola do filho pródigo. Ele pediu a sua parte da sua herança para o seu pai, e o pai deu.
E ele foi viver a sua vida, vivendo seus prazeres, mas quando perdeu tudo, e aonde ele estava ali teve uma grande fome, uma grande seca, ele acabou passando necessidade, desejava saciar o seu estômago com as bolotas que o porco comia. Então ali ele teve consciência de onde ele estava. E no versículo 17 vai dizer que ele, tornando em si, disse: quanto os jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Talvez você está como esse filho pródigo, longe da casa do pai, ainda que tenha vivido muito no prazer do mundo, muito no prazer dos seus desejos da sua carne, mas hoje você se sente vazio, hoje você se sente necessitado e está comendo das porcarias que o mundo dá, está comendo das coisas vãs que o mundo dá. Mas o filho pródigo também se tornou em si para o arrependimento. Versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornalheiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe-se ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e pondo-lhe um anel nas mãos e alpaca nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai, então comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Talvez você é como esse filho pródigo que precisa ver a sua situação, ver onde você está e se tocar para se arrepender e voltar para o Senhor. O Senhor te vê, dê o primeiro passo e lembre-se, ainda há um lugar na mesa. Obrigada por ter assistido até aqui e espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Esse foi apenas um pequeno resumo do meu testemunho. Mais pra frente irei fazer outro vídeo, contando de forma detalhada meu testemunho, com mais detalhes. Mas louvo a Deus por esse momento aqui com vocês e espero que esse vídeo alcance muitas outras vidas, alcance aqueles que estão distantes. Compartilhe também para aquelas pessoas que talvez tenham dúvida, talvez tenha questionamentos ou crise na sua identidade, para que possa abençoar tanto a sua vida como possa abençoar a vida das outras pessoas. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.